mas também caminhando, cara. Esse é o desafio que está posto, então é isso que eu vou enfrentar, sabe? Pô, caraca, eu não tive a mesma instrução que os meus concorrentes, né? Que a pessoa que está concorrendo comigo. Beleza, mas eu vou estudar então. Eu tenho que estudar 2 vezes mais, então eu vou estudar 3. Sabe? Porque se está posto numa situação de colocar a gente para baixo, a gente se vê como inferior, não tem crescimento. Isso que eu ia perguntar, já teve alguma situação que te deixou para baixo por causa da comparação e tal, você vendo outras pessoas, conquistando outras coisas que no momento você não conseguiria conquistar? Já teve uma situação que você ficou para baixo por se comparar mesmo? Cara, então, assim, na minha época de terceiro ano, eu estudei num colégio que, assim, eu sempre estudei em colégio particular. E tem uma coisa que eu fui me tocar depois de ter saído do colégio, que era que eu tinha poucos amigos pretos e poucas pessoas pretas nos colégios que eu estudava. Sabe qual é? Então, assim, depois de um tempo, eu me peguei pensando nos amigos pretos que eu tinha, da época de escola. E eram pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos. E aí isso foi me dando, assim, um negócio para eu refletir sobre isso. Sim. E depois, na própria dessa época de vestibular, do terceiro ano, eu me questionei um pouco da minha capacidade. Se eu de fato seria capaz de ser aprovado para a universidade pública em Direito, que era um curso concorrido, e aí no meu terceiro ano, foi a primeira vez que eu fiz a prova, eu não fui aprovado por 4 décimos. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, 4 décimos. Aí eu falei, pô, foi aquela questão de física que eu não acertei. Pô, foi aquela questão de história que eu não acertei. E aí tu fica pensando sobre isso, né? E aí depois do pré-vestibular eu fui conseguir ser aprovado tranquilo. Né? Mas aí eu olhava para os meus colegas, tipo, será que eles conseguiram? Será que os meus colegas de turma do terceiro ano? Porque assim, tiveram uma formação diferente. Eu cheguei naquele colégio, que era um colégio um pouco mais forte na região, eu cheguei naquele colégio no terceiro ano. Eles estavam lá desde que o colégio foi fundado. Né? Aí eu me vi assim por baixo, mas eu caminhei, cara. Aí no ensino. No ano seguinte, que foi o ano do pré-vestibular, que eu botei o pé e falei, cara, eu consigo. Por causa do meu resultado anterior, no ano anterior, de 4 décimos não ter sido aprovado, no ano seguinte eu falei, cara, eu consigo. Cara, para mim dá. E aí foi quando, graças a Deus, eu fui aprovado. Então, gente, o papo está muito bom, tá? Quero agradecer a quem ficou aqui até agora, tá? Continue, tá? Tem muita coisa aqui para a gente dissertar. Tá muito legal mesmo, obrigado pela sua presença mais uma vez. E a gente vai fazer uma pausa agora na conversa para falar sobre os nossos patrocinadores. Gente, esse podcast maravilhoso que vocês estão acessando, que vocês estão assistindo, ele foi patrocinado, tá? Então eu peço as palmas de quem está aqui. E vamos apresentar agora os nossos patrocinadores. Tá? O nosso primeiro. Vocês estão vendo aquilo ali, ó? Doces Andrade. Eu tenho Andrade no nome. Gente, é a minha marca de doces. Doces Andrade, tá ali o meu Instagram, tá ali o número. Faço brownies, faço brigadeiros. E se você quiser pedir comigo, só chamar lá, tá bom? Dê uma força lá, dá uma passadinha lá, segue. Então, pessoal, dito isto, temos o nosso segundo patrocinador, que é a Aline Moreira Personalizados. Ela é uma moça, né, que faz vários produtos personalizáveis, tá? Tudo que você precisar ela tem, tá? Ela faz lembrancinhas, cadernetas de vacinação, cadernos, tudo personalizado para você, tá? Então, acesse, tá? Se você não conseguir ver ali, vai aparecer aqui na tela. Entre no perfil dela, encomende, tá? Você não vai se arrepender. E também, dito isto, temos uma lembrancinha para o nosso convidado, uma singela lembrança. Show de bola! Da Aline e do Doces Andrade. Da Aline, né? Posso abrir? Da Aline com uma parceria com o nosso podcast. Tá? Espero que você goste. Bom. Top. Pô, que bacana. Caraca. Pô, tava precisando disso aqui, cara. Preciso beber água mesmo, né? Pô, legal, cara. Muito obrigado. A garrafa é bom que incentiva, né? Deixa aqui, pronto. Isso aí, show de bola. Então, gente, continuando nosso papo, tá bom? Já passamos dessa parte dos patrocínios. Bruno, eu queria saber, para as pessoas que, enfim, elas têm esse tipo de comportamento que às vezes pode surgir de uma forma inconsciente, né? Esse preconceito que eu digo. O que é preciso para, tipo assim, uma pessoa que ela quer identificar se há algum desse preconceito nela, se ela está adotando esse comportamento no dia a dia, o que é necessário para essa pessoa poder identificar
e talvez mudar esse quadro. Às vezes o pessoal nem sabe. Então, às vezes quando a gente chama a atenção de alguém, já sobe um alerta. Mas a gente precisa refletir, né, sobre essas situações, como que a gente enxerga isso, né? O preconceito, ele pode se dar de várias formas, não só racial. Ele pode ser racial, ele pode ser social, né, da pessoa se achar sou uma classe social assim, e aí olha para a pessoa de forma mais pejorativa. Ela pode ser relacionada à estética da pessoa, a pessoa é muito magra, muito baixa, muito alta, muito gorda, tem a orelha grande, tem um olho assim, tem um olho assado, né, de ficar toda hora apontando o erro do outro. Pode ser de gênero, de às vezes achar que a pessoa, por ser homem ou por ser mulher, desempenhando aquela função, não vai ser tão bom, né? Pode ser etário, por causa da idade da pessoa também. Muitas vezes, assim, a gente parte de uma reflexão mesmo para conseguir identificar essa problemática, né? No meu entendimento, às vezes a gente se vê em uma situação e ali naquela situação que a gente identifica, caramba, eu estou sendo preconceituoso. E aí sim, aí você começar a tomar cuidado para você, de fato, mudar a sua forma de pensar, até porque a gente identifica o diferente no outro. Né? A gente parte da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso ambiente, e a gente identifica o outro como diferente. E quando diferente é a gente? Sabe? Porque para algum contexto nós somos os diferentes. Né? Então, assim, a gente de fato tentar manter sempre o respeito, tratar o outro como que a gente gostasse, como que a gente quer ser tratado, tratar com respeito, tratar com realmente assim, como seres humanos. Né? Como seres humanos. Sabe? Tratar a pessoa da forma como a gente gostaria de ser tratado. E para quem quer agora fazer um combate mesmo ao preconceito, qual seria o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Uma dica aí sua, até para o pessoal que está de casa. Existe o Disque 100. Assim como existe o Disque 180, no caso de violência doméstica, né, quando a gente quer chamar a polícia tem 190, existe o Disque 100. É um programa de nível federal, e aí você vai e consegue fazer a sua denúncia. Existe a possibilidade também de fazer um boletim de ocorrência. Em ambos os casos, não só porque eu sou advogado, mas eu nem trabalho nessa área, mas assim, em ambos os casos é importante ter um auxílio jurídico, seja do advogado ou da defensoria pública. Faz a denúncia, seja através de um boletim de ocorrência ou do Disque 100, e procura um advogado para acompanhar essa situação. Sim. Né? Porque se a gente ficar calado, a pessoa sofre uma situação preconceituosa, uma injúria racial, um racismo, às vezes uma difamação, enfim, e ela sofre aquilo calado, a pessoa que comete aquele tipo de situação, ela também nunca vai ser corrigida. Então, às vezes, a pessoa precisa daquela correção, né, para ela se tocar. Então, assim, na nossa própria sociedade, às vezes a forma da gente falar, algumas expressões, elas têm um cunho racista bem forte e elas permeiam. Então, para ir identificando esses pontos, tratando isso, isso leva tempo, né? Como, por exemplo, magia negra, a gente vai falar sobre denegrir, né? Assim, algumas expressões que estão no nosso vocabulário. Ovelha negra, por exemplo. Ovelha negra, sabe? Algumas expressões estão no nosso vocabulário que até a gente identificar e falar assim, caramba, eu acho que essa expressão não é legal, não. E isso ser passado para a próxima geração, que passa para a próxima. E isso vai, assim, com o tempo, o que eu falo, é através da informação. Né? Através da informação, através do conhecimento. A gente, às vezes, corrigir um colega, né? Às vezes a gente ser corrigido, aceitar a correção. Né? Porque uma marca de uma pessoa sábia é ela aceitar a correção. A pessoa que é tola, ela não aceita de pronto, assim, ouvir. Eu já fui corrigido pelos meus colegas por comentários preconceituosos que eu fiz. Né? E aí eu falei, caramba, verdade. E eu agradeço pelos meus amigos por terem me alertado sobre isso. Da mesma forma, eu alerto para outras pessoas. Se a gente alerta assim em tom de brincadeira, mas a gente tem que falar. Porque se não falar, a pessoa não vai ter esse conhecimento. E se a pessoa está dando aquele viés preconceituoso na sua frente e tu sabe que aquilo está errado, caramba, cara, olha que oportunidade de crescimento para você e para aquela pessoa. Né? Isso que é bem interessante que você falou agora sobre a questão de sempre estar disposto a ouvir para aprender, né? E teve algum momento que você, durante a sua vida, a partir de uma parte da sua vida você enxergava o preconceito de outra forma e aconteceu alguma coisa que você realmente
não, isso é sério e realmente eu tenho que falar, eu tenho que mostrar pra pessoa que ela tá sendo preconceituosa. Como assim? Como assim? Por exemplo, existem pessoas que ouvem comentários acerca delas, mas elas não tomam, sabe, elas não tomam providência, não falam pra pessoa que está errada, porque às vezes nem sabe que a pessoa está sendo preconceituosa, ou nem entende isso como um preconceito com ela mesma. Sabe? Às vezes a pessoa vê o preconceito de outra forma. Teve uma situação que na hora que não desceu legal. Sim.